Fala pessoal, então estamos aqui para mais um CardioCast. Estou acompanhado, como sempre, pelo mestre, professor Paulo. E agora, professor Paulo, vamos para a parte de síndromes coronarianas agudas. Especificamente, vamos abordar o que na aula de hoje? Tema de hoje importantíssimo, tá, pessoal? Um dos temas mais cobrados da cardiologia nas provas de residência, de revalidação, que é a síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST. E dentro desse tema, o que você precisa saber, que é o que a gente mais vai dar foco, é o tratamento, conduta e avaliação inicial do paciente. Então, reconhecer uma questão, um quadro de síndrome coronariana aguda sem supra e como que vai tratar esse paciente. Beleza? Então, esses são os temas mais prevalentes na prova que você não pode deixar de saber no final desse videocast. Então, vamos lá. Reconhecimento de uma síndrome coronariana aguda em divisão. Primeiro, o reconhecimento a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Vamos dividir nossas síndromes coronarianas agudas, que nesse podcast específico a gente vai abordar só a sem supra. No próximo a gente vê o infarto com supra. Então, estou com síndrome coronariana aguda, faço um eletrocardiograma. No eletrocardiograma, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou ter supra do segmento ST, ou eu não vou ter supra do segmento ST. Se eu tiver supra, aí eu vou para o fluxograma de infarto com supra, e se eu não tiver supra do segmento ST, eu posso estar diante de duas condições. Ou é uma angina instável, ou é um infarto sem supra do segmento ST. E como é que eu vou diferenciar entre essas duas? Eu vou ter que solicitar marcadores de necrose miocárdica, os famosos biomarcadores, que na prática a gente vai usar a troponina. Troponina positiva, em curva, em ascensão, a gente define o infarto sem supra do segmento ST. Uma troponina negativa, ou outro marcador de necrose miocárdica negativa, a gente fica com o diagnóstico de angina instável. E esse diagnóstico de angina instável vai necessitar de a gente identificar que trata-se de um desconforto torácico, uma dor anginosa típica ali de início recente, então há menos de 2 meses, ou é uma dor torácica que vem em piora da classe da dor, então diminui o limiar isquêmico, a classe da angina está em piora, então a angina que agora está surgindo aos pequenos esforços ou mesmo em repouso, ou uma dor que uma duração chega ali até 20 minutos. Não vai ter presença de marcadores de necrose miocárdica, então essa é a angina instável. Infarto sem supra, a característica clínica, professor Paulo, vai ser semelhante à angina instável, uma dor tipicamente um pouco mais prolongada, ali, um insulto isquêmico um pouco mais prolongado, cerca de maior do que 20, 30 minutos, e eu vou ter presença de necrose miocárdica que eu vou detectar laboratorialmente pela presença de troponina ou outro marcador de necrose miocárdica positivo, não é isso? É isso aí. Lembrando que esse tempo que o professor Antônio falou de uma dor torácica, uma angina que surgiu há menos de 2 meses, esse tempo de 2 meses, pintou isso na prova, já encara como uma angina instável, uma angina de início recente. Porque a gente falou lá no videocast de doença coronariana crônica, de DAC estável, que a dor da DAC estável é uma dor estável, sem nenhuma mudança de padrão, como essas que o professor Antônio citou, e ela tem uma duração maior do que 2 meses. Então, o caráter crônico aqui não, aqui é instável, é mais agudo essa dor. E para a gente antes de falar do tratamento, que é a parte principal desse nosso cardiocast, eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia. E eu já falei da fisiopatologia lá no nosso podcast de doença coronariana crônica. Só relembrando aqui, a gente vai ter uma disfunção endotelial por conta de alguma lesão provocada pelos fatores de risco tradicionais, seja tabagismo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, e por aí vai. Eu vou ter uma infiltração de LDL, oxidação, uma cascata inflamatória toda exacerbada e vou formar a minha placa aterosclerótica. Essa placa, se tiver uma conformação estável, com uma capa fibrosa mais grossa, ela é uma placa de doença coronariana crônica estável, mas aqui o tema é instabilidade. Então essa placa ela é mais instável, ela tem uma capa fibrosa mais fininha, muitas células lipídicas, alto número de macrófagos, muita inflamação, e ela está propensa à ruptura. Então, uma vez que ela rompe, isso é importante você saber, para entender a fisiopatologia, para entender e não ter que decorar o tratamento. Uma vez que essa placa se rompe, se ela obstruir de forma parcial a luz do vaso, ela vai ser uma placa mais rica em plaquetas, plaquetas de fibrina, ela é chamada de trombo branco, ou seja, uma oclusão
parcial da luz do vaso. Isso aí é a fisiopatologia da síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, tema desse nosso cardiocast. Agora, se essa placa se rompeu e teve uma oclusão total, não passa nenhuma hemácia ali na luz do vaso, uma oclusão total, o trombo ele é vermelho, rico em hemácias, então para tudo sinal vermelho que eu tenho que abrir essa artéria. Então uma oclusão total, ela acontece no infarto com supra do segmento ST, tema para outro videocast. Então, repetindo, uma oclusão parcial da luz do vaso, síndrome sem supra. Oclusão total, infarto com supra, eu tenho que utilizar mecanismos para abrir essa artéria, que aí entra no tratamento do infarto com supra. A gente vai falar que são fibrinolíticos, angioplastia primária, mas você tem que saber essa fisiopatologia para entender o tratamento da doença. Então a gente vai abordar nesse nosso cardiocast como se fosse um paciente com suspeita de dor torácica. Chegou lá para a gente com síndrome coronariana aguda, a gente vai fazer eletrocardiograma em até 10 minutos, começar na anamnese, exame físico. E como que é uma dor torácica típica, professor Antônio? Então vamos lá, a dor torácica a gente tem que avaliar principalmente 3 características dela: a localização e o tipo. A dor anginosa, a gente vai ter uma localização precordial, o paciente pode se referir como um quadro também retroesternal, lembrando que pode ter variações de localização, até epigastro, região de queixo, tá certo? Pode ter irradiação, e a irradiação típica é para membros superiores, é uma dor que vai para um braço, para o outro, pode subir também para o queixo, tá certo? Vem com sintomas associados, tipicamente sintomas associados, pode ser de aforese, pode ser dispneia, náuseas, vômitos, entre outros, e vai ter fatores desencadeantes e fatores de alívio claros. Então, fatores desencadeantes seriam um estresse físico ou um estresse emocional, um quadro de frio, uma refeição copiosa, e o alívio, tipicamente, o alívio ao repouso ou ao uso de nitrato sublingual. Então a gente pega essas 3 características de localização e tipo, a irradiação e sintomas associados e os fatores desencadeantes para tentar classificar ali no alfabetozinho de ABCD a classificação da nossa dor torácica. Se eu tenho uma dor que tem essas 3 características, então localização e tipo, irradiação e fator desencadeante de alívio clássicos, eu vou ter uma dor tipo A, ou uma dor definitivamente anginosa. Se eu tenho uma dor que só vai ter 2 características dessas, eu vou ter uma dor tipo B, ou uma dor provavelmente anginosa. Já uma característica apenas, eu tenho uma dor tipo C, que vai ser provavelmente não anginosa, e se eu não tenho nenhuma dessas características no quadro álgico do meu paciente, eu vou ter uma dor tipo D, uma dor definitivamente não anginosa. A gente tem que lembrar, professor Paulo, que alguns pacientes, alguns grupos aí de pacientes, eles podem ter quadros atípicos de dor torácica ou algum equivalente isquêmico que vai representar a mesma síndrome coronariana aguda. Então, quais seriam esses pacientes? Mulheres, idosos, pacientes com diabetes ou com doença renal crônica, pacientes com quadros demenciais ou alguma outra patologia psiquiátrica que não vai conseguir explicar direito o sintoma, pacientes transplantados cardíacos. Se eu já transplantei o coração, já cortei ali o sistema nervoso dele, não vou ter como ter dor torácica, não é isso, professor Paulo? É isso aí, o paciente que chega com uma dor torácica típica, ele pode se apresentar com o que a gente chama de sinal de Levine. Isso aí já foi descrito em prova. O paciente tem ele chega com o tórax fletido para frente, com o punho fechado na frente do coração. Então isso aí é chamado de sinal de Levine. E essa dor atípica, o equivalente isquêmico muito bem descrito pelo professor Antônio, lembrando que são aqueles pacientes que pode se apresentar unicamente com dispneia, síncope, sudorese, palidez. Então, um quadro que não envolve uma dor torácica característica. E eu já peguei, inclusive, no pronto-socorro, uma mulher com uma dor torácica reproduzida a dígito-pressão, uma mulher que não tão idosa, 60 e poucos anos, totalmente atípica, traço eletrocardiograma seriado, está com supra do segmento ST. Então, a gente se surpreende muito na vida, lembrando que cardiologia e medicina não é uma ciência completamente exata, a gente sempre tem que ficar de olho no paciente e saber complementar o nosso anamnese, nosso exame físico com exames complementares. E falando de exame complementar, o primeiro grande divisor de águas, que é o exame mais importante aqui para a gente, é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele deve ser feito e interpretado em até 10 minutos, então chegou com dor torácica, traça o eletro desse paciente, lembrando que na síndrome sem supra, o eletro pode ser normal em até 6% dos pacientes,
Então, por isso que é importante que eu faça de forma seriada esse eletrocardiograma, porque as anormalidades elas podem ser flutuantes. Então, ora o paciente está com uma onda T simétrica, ora ele está com uma onda T que se inverte e fica apiculada, tem inversão infra do segmento ST. Então, talvez você traçou esse eletrocardiograma em um momento que o eletro está normal, e depois o paciente recorreu dor, aí você tem que repetir, reavaliar esse paciente, porque, como eu já disse, as anormalidades elas podem ser flutuantes. Então, repete o eletro entre 15 e 30 minutos naqueles pacientes que estão sintomáticos, teve uma nova dor, abriu um novo quadro, repete o eletro e traça derivações adicionais, que são aquelas derivações à direita, V3, V4, V5R, e derivações mais posteriores, V7, V8 a V9, principalmente se o paciente permanecer sintomático e o eletro não for diagnóstico. Por quê? Porque em acometimentos de coronária circunflexa ou coronária direita, principalmente circunflexa, o eletrocardiograma pode ser normal ou ter quase nenhuma alteração. Então, por isso que é importante, nessas situações onde a gente está em dúvida do traçado, traça sempre essas derivações adicionais, tá? Lembrando que para dar o diagnóstico de infra do segmento ST, a gente tem que pegar o ponto J, que está localizado entre o fim do QRS e o início do segmento ST, tá ok? Esse ponto J tem que estar abaixo da linha de base do eletrocardiograma, pelo menos 1 milímetro abaixo, mas, como a gente já disse, o eletro pode ser normal em até 6% dos casos, ou ter qualquer outra alteração que não seja o supra do segmento ST, exceto o supra. Então, onda T invertida, onda T apiculada e simétrica, uma retificação do segmento ST, ou até um infra discreto ou até proeminente do segmento ST. Fechamos aqui o eletro, agora marcadores de necrose miocárdica, outros que o pessoal chama de enzimas cardíacas, que na verdade não são nada de enzimas, né? Na verdade são componentes do cardiomiócitos que se degradam ali por conta da injúria miocárdica e a gente dosa eles no sangue, e é importantíssimo para ajudar a gente no diagnóstico desse paciente. Vou passar a bola agora para o professor Antônio discorrer sobre os marcadores de necrose miocárdica. Então, os marcadores de necrose é que vão fazer a diferenciação. Se um paciente que não tenha supra do segmento ST no eletrocardiograma, a gente está diante de um infarto sem supra, ou se a gente está diante de um quadro de angina instável. Então, marcador de escolha, sempre aqui disponível, troponina ultrassensível. Esse é o padrão ouro, uma cinética mais favorável para diagnóstico precoce do infarto e com capacidade de detecção mínima. De mínimas elevações da troponina, eu já consigo detectar por meio dessa modalidade ultrassensível. Então, faça a dosagem assim que o paciente é admitido no pronto-socorro da troponina ultrassensível. Se tiver negativa, posso fazer uma nova dosagem, repetir ela ali em 1, 2 até 3 horas, isso varia um pouco, dependendo da diretriz que você esteja utilizando ou dependendo do kit de troponina que você tenha disponível no seu serviço. Lembrar que a ultrassensível é sempre a principal escolha, e se a gente tiver ultrassensível, só precisa dela, não precisa de outros biomarcadores. No caso de eu não ter uma troponina ultrassensível, posso fazer uso da convencional, mas vamos lembrar que a convencional, a cinética, muda um pouquinho, então a gente faz a coleta ali na admissão do paciente. Caso venha negativa, a gente faz uma nova dosagem em 3 a 6 horas. Lembrar que esse é um biomarcador dinâmico, não é isso, Paulo? Isso. E que a gente valoriza tanto o valor inicial, quanto também a mudança dele. A gente sempre faz uma curva, então são várias dosagens, e a gente vai fazendo uma curva para ver como é que está se comportando esse biomarcador. Tipicamente nos infartos, a gente vai ter elevação ou queda ali, uma variação maior do que 20% para definir como infarto. Então, ultrassensível, se eu estiver no meu serviço, excelente, grande dia, faça a dosagem negativa, repito em 1, 2, 3 horas. Já a convencional, a gente espera um pouquinho mais, 3 a 6 horas. Outros marcadores de necrose miocárdica a gente possui também, tem a CKMB, que é a famosa creatinoquinase isoenzima forma MB, que quando é que vamos usar ela, professor Paulo? Só se eu não tiver a troponina ultrassensível disponível no meu serviço. Ela é útil também num diagnóstico ali de reinfarto precoce. Vai que tem uma situação que as enzimas, que as troponinas ainda encontram-se elevadas, então essa CKMB pode ser utilizada nesse contexto para auxílio no diagnóstico de reinfarto. Um outro marcador, professor Paulo, que era utilizado também antigamente, mas que com o advento dessas troponinas ultrassensíveis, parou de usar, é a mioglobina, que por ser não específica do músculo cardíaco, pode ter elevação em outras condições, então ela não deve ser usada para diagnóstico ou exclusão de um infarto agudo do miocárdio, não é isso, professor Paulo? Isso aí, a mioglobina caiu por terra, totalmente contraindicada para detecção de infarto.
fica ligado que pode ser pegadinha de prova. E lembrando que a troponina ultrassensível, ela tem que ter aquela curva característica mesmo, e associado para diagnóstico de infarto, então, a troponina, ela é obrigatória porque ela mostra injúria cardíaca, e eu preciso de algum outro exame complementar alterado, que aí eu entro na quarta definição universal de infarto, que é injúria miocárdica, que é a troponina positiva, associada a algum outro exame complementar alterado, nesse caso aqui principal nosso, eletrocardiograma alterado, inversão de onda T, qualquer alteração, até bloqueios de ramos, tá? Bloqueio de ramo direito, esquerdo, e outros exames de imagem também, por exemplo, um ecocardiograma onde mostra diferença de contração em algum segmento do coração, eventualmente até o cateterismo que mostra ali a alteração na placa. Então, algum outro exame que esteja alterado, associado a uma troponina ultrassensível também em curva, fechou o diagnóstico de infarto. Uma vez que a gente definiu o diagnóstico de síndrome sem supra, a diretriz brasileira orienta a utilizar um score muito prático, que é o Heart Score, para estratificar o paciente e ajudar a definir a conduta. O que o Heart Score fala? Ele fala, na verdade, o Heart Score ele é um mnemônico onde cada letrinha do Heart ele se baseia num critério diagnóstico, num critério, numa anamnese, no exame físico que a gente vai buscar do paciente, e a pontuação varia de 0 a 2 para cada uma das letrinhas. Não precisa decorar, mas o H de história, então, dependendo do tipo de história, se é uma história suspeita ou não, típica ou não, alterações eletrocardiográficas, A de anos, então a idade do paciente importa, lógico, quanto mais idoso, maior a pontuação, R de fatores de risco, T de troponina, conforme a variação do limite da troponina, se é uma troponina que variou muito ou não. Do Heart Score, o que é importante que você saiba? O número 3, por quê? Porque é um paciente que não tem mais dor torácica, não tem muitos fatores de risco ou história familiar importante e tem um Heart Score inicialmente de 3 pontos ou menos, ele pode receber alta hospitalar com acompanhamento e reavaliação ambulatorial precoce. Agora, se é um paciente com Heart Score de 7 pontos ou mais, ele tem uma alta chance de eventos isquêmicos nos próximas 6 semanas, ele vai para cateterismo precoce, e é importante que você saiba esses dois números então. 3 de Heart Score, tô tranquilão, 7 ele vai para cateterismo precoce. Então, abordagem inicial do paciente com dor torácica aguda. História, exame físico, eletrocardiograma em até 10 minutos, troponina ultrassensível, aplica o Heart Score, tá ok? Vamos começar para facilitar pelos extremos, tá? Tem um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda de muito alto risco. E essa síndrome de muito alto risco é aqueles pacientes que precisam ir para cateterismo de urgência, em até 2 horas. São situações catastróficas. O que o paciente vai apresentar para indicar um CAT de urgência? Instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, dor torácica refratária às medidas clínicas que a gente vai citar, arritmias malignas, o paciente teve uma parada cardíaca, complicações mecânicas do infarto, IC aguda, alterações recorrentes do segmento ST com supra intermitente, ou uma alteração que a gente tem o supra do segmento AVR e ou V1 e com infra em 6 ou mais derivações, que é chamada de isquemia circunferencial, um quadro também de isquemia muito importante. Essas situações, o paciente é de muito alto risco, tem que ir para CAT em até 2 horas. As outras situações, aí a gente acaba utilizando o que a gente comentou até agora. Eletro, se tiver normal, ou mesmo que esteja normal, a gente vai seriar a troponina. Pedimos uma troponina ultrassensível depois de 1, 2 até 3 horas, não teve variação na troponina, Heart Score de 3 pontos ou menos, paciente sem dor, vai para casa. Se teve elevação da troponina em algum momento, aquela curva segura, paciente de alto risco, vai para cateterismo. Se o diagnóstico for duvidoso, troponina não curvou ali, o Heart Score está maior do que 3, segura esse paciente, pode fazer uma estratificação não invasiva nele. Se não tiver nenhuma contraindicação, lógico, teste ergométrico, uma angiotomografia de tórax, uma cintilografia. Se vier alterada, aí interna para ir para cateterismo. Então, resumindo, tem esses critérios de muito alto risco, onde o paciente vai para CAT imediato em até 2 horas, ou aquele outro onde a tropo está positiva, os outros cenários que o cateterismo deve ser feito de forma precoce, dentro de 24 horas. Cenários menos habituais, que não caem em prova, que risco intermediário, aí eu posso fazer o CAT em até entre 25 e 72 horas. Mas normalmente ali cai até dentro de 24 horas, esse paciente já tem que ir para o cateterismo. Agora, bola total para
pro professor Antônio que ele vai falar da abordagem geral, tá bom, pessoal? Então presta atenção que esse tratamento geral da síndrome coronariana aguda, ela serve de gancho para o cardiocast de infarto com supra. Então, no cardiocast de infarto com supra, a gente não vai ficar falando dessas drogas que o professor Antônio vai citar, o tratamento anti-isquêmico e por aí vai, tá? Então, esse aqui é a abordagem geral que serve tanto para síndrome sem supra quanto para infarto com supra. Professor, manda bala no tratamento geral do paciente. Então, a gente já viu quando deve fazer um cateterismo de urgência, um cateterismo precoce ou um cateterismo tardio. Agora a gente vai para a terapia, de forma geral, terapia farmacológica e terapia com outras medidas de suporte. A gente pode dividir esse tratamento geral em uns 3 compartimentos. A gente pode ter o compartimento anti-isquêmico, pode ter o compartimento antitrombótico e o compartimento de medicações para estabilização da placa. Como terapia ali, como parte do tratamento anti-isquêmico, a gente vai ter o quê? O alívio da dor, o alívio da hipoxemia e o alívio da ansiedade. A gente sabe que tudo isso contribui para um aumento do consumo miocárdico de oxigênio e piora ainda mais o quadro clínico do nosso paciente. Então, vamos lá. Aqui tem uns temas que estão passando por mudanças. Por exemplo, oxigenoterapia. Quando é que eu vou indicar um tratamento aí com oxigenoterapia? Só se eu tiver sinais objetivos que me traduzam uma hipoxemia. Então, de forma geral, aquele paciente que se apresenta dispneico, que pode ter ou não sinais de insuficiência cardíaca e vem com a saturação de oxigênio menor do que 90%. Então, só nesses contextos que eu vou indicar a suplementação de oxigênio para o meu paciente. Então, manejo da dor e manejo da ansiedade. Até pouco tempo atrás, a morfina fazia parte de praticamente todos os algoritmos terapêuticos das síndromes coronarianas agudas. Estudos aí mostraram que a morfina, por se tratar de um opioide, ela pode ter um efeito aí na lentificação do trânsito intestinal e acaba que é uma medicação que a gente vai usar ali para tratar a dor, mas que pode prejudicar a absorção de algumas outras medicações mais importantes no contexto de síndrome coronariana aguda. Então, aquele paciente que eu vou dar o AS, vou dar terapia antitrombótica, eventualmente com a dupla antiagregação, eu dou a morfina melhora a dor, mas atrasa a absorção dessas medicações. Então, de forma geral, morfina deve ser evitada. Quando é a última opção que a gente tem para alívio de dor, a gente pode usar a morfina e a diretriz europeia já bota uma opção de a gente administrar um procinético junto. Então, vou dar morfina, já prescrevo também ali a metoclopramida para deixar esse trânsito em velocidade normal. E a morfina, ela, como o professor falou, ela diminui a ação de outras drogas e são drogas importantes, por exemplo, os inibidores da P2Y12, que são segundos antiagregantes plaquetários. Inclusive, como reduz o efeito dessa antiagregação, tem trabalho que mostra que a morfina até pode piorar o prognóstico, aumentar a mortalidade intra-hospitalar do paciente quando ela é mal indicada. Então, por isso que é importante a gente usar a morfina de uma forma correta. Então, a indicação da morfina vai ficar para aquele paciente com dor intensa e refratária. Tem um efeito benéfico também no edema agudo de pulmão, pode promover um alívio também da dispneia. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, professor Paulo, no uso da morfina em se tratando de um possível acometimento ali de ventrículo direito. Então, infarto de parede inferior, que a gente vai discorrer um pouco mais sobre como identificar a localização do infarto, em um paciente que se apresenta com tendência à pressão um pouco mais baixa, então tendência à hipotensão ou tendência à bradicardia, que a gente suspeita que possa ter um acometimento de ventrículo direito, a gente evita a morfina, porque a morfina tem também uma ação vasodilatadora, reduzindo pré-carga. Isso pode piorar o quadro clínico do nosso paciente com infarto de ventrículo direito, que tudo que ele precisa é de pré-carga. Então, na hora que a gente faz a medicação, pensando em melhorar a dor, a gente está piorando o prognóstico dele. Então, morfina tem que ser muito bem indicada. Outras medicações para tratamento de dor, a gente também vai avaliar caso a caso. O uso de nitratos, por exemplo, vasodilatadores ali da circulação coronariana, pode ser realizado para alívio de dor, mas a gente deve avaliar caso a caso. Ele não vai alterar a mortalidade. Tem apresentação endovenosa possível, que seria a nitroglicerina, mas temos que usar com cautela porque tem algumas contraindicações. Semelhante à morfina, o infarto, na suspeita de infarto de ventrículo direito, não podemos usar essas medicações porque elas são venodilatadoras, podem causar uma diminuição do retorno venoso e uma piora do quadro de infarto de ventrículo direito. Temos que ter cuidado de usar essa medicação em pacientes com tendência à hipotensão. Então, com a pressão sistólica ali em torno de 90, 100, a gente vai evitar o nitrato e tem sempre que perguntar ao paciente se ele fez uso de medicações como sildenafila nas últimas 24 horas ou tadalafila nas últimas 48 horas, sob risco de um paciente que fez uso dessas medicações, se eu administrar o nitrato,
pode ter hipotensão severa, não é isso, professor Paulo? Isso aí, pode ter hipotensão severa, um choque cardiogênico refratário e você piorar o prognóstico do paciente. Lembrando que o paciente com hipotensão, quando você vai olhar as diretrizes, elas são divergentes. Então, o que eu costumo falar para os nossos alunos? Tem diretriz que fala que o nitrato é contraindicado para pacientes que estão com uma pressão sistólica menor do que 100, outras falam menor do que 90. Isso aí confunde o aluno, confunde todo mundo. Então, grave o valor ali 100, 90, vamos ter que torcer para a banca dar um valor bem evidente de hipotensão, tipo uma sistólica de 80, 70, que aí não tem dúvida. Mas grave esse valor de 100 que o professor citou e de 90 também como uma contraindicação ao uso do nitratos. Seguindo para outra medicação que diminui a mortalidade, contrariamente ao nitrato, que não reduz, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial e a contratilidade, reduz o consumo de oxigênio e, por isso, reduz a mortalidade, vai ser prescrita para o paciente com síndrome coronariana aguda por ter propriedade antianginosa, são os beta-bloqueadores. Lembrando que também tem contraindicações aos beta-bloqueadores, é importante que vocês saibam as principais, como bloqueio atrioventriculares avançados de segundo, terceiro grau, frequência cardíaca muito baixa, menor do que 50, paciente com intervalo PR muito alargado, maior do que 0,24 segundos, 240 milissegundos, paciente hipotenso, com IC descompensada mal perfundido, com risco de choque cardiogênico, broncoespasmo ativo e doença arterial obstrutiva periférica também crítica. Nesses cenários a gente não usa os beta-bloqueadores. A gente pode utilizar, quando o paciente tem uma angina refratária ou intolerância aos beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio. Tem o mesmo mecanismo de ação, tá ok? A gente vai utilizar nesse cenário de síndrome coronariana aguda, lógico que se o paciente não tiver uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, por aí vai, basicamente o diltiazem ou verapamil. Lembrando que a nifedipina ela tem como efeito colateral um aumento da frequência cardíaca e isso cai em prova. Falando que a nifedipina pode ser utilizada no cenário de síndrome coronariana aguda, não pode porque ela aumenta a frequência cardíaca como efeito colateral, com isso aumenta a demanda de oxigênio, aumenta a área isquêmica do coração e com isso aumenta a mortalidade. Então, nifedipina, esquece, né, professor? Nifedipina não vai ser utilizada no cenário agudo de síndrome coronariana. Partindo agora, pessoal, parte importante, vou passar a bola para o professor Antônio sobre os antiagregantes plaquetários. Então é importante que vocês saibam o manejo dos antiagregantes nesse contexto. Vamos lá. Então, medicações fundamentais aí para síndrome coronariana aguda, de forma geral, seria a terapia antitrombótica. A gente vai ter alguns pilares também, começando ali pela terapia antiplaquetária, onde vamos usar a aspirina, o famoso AS, junto com uma segunda medicação antiagregante para formar a nossa famosa DAPT, ou dupla terapia antiplaquetária. Um paciente com síndrome coronariana aguda, duração 1 ano, tá certo? Então, a gente começa com AS, faz um ataque ali do AS de 160 a 325 miligramas por via oral, lembrar que essa é a dose de ataque, e deixa uma manutenção ali de 100 miligramas e vai associar a um segundo antiagregante que vai ser um antagonista da P2Y12. Aí a gente tem 3 opções, seriam o clopidogrel, o prasugrel e também o ticagrelor. Vamos lembrar que no infarto sem sopra, que tem instabilidade, que tem foi classificado como de alto risco e foi indicado o cateterismo imediato ali, em menos de 2 horas, a gente vai fazer primeiro o AS na sala de emergência e o segundo antiagregante plaquetário a gente só vai administrar na sala de hemodinâmica, uma vez que a gente conheça a anatomia coronariana do nosso paciente. Isso varia um pouco com as diretrizes, professor Paulo. De forma geral, o paciente ali que está antecipado um cateterismo nas primeiras 24 horas do evento, a gente segura essa segunda medicação antiplaquetária e só administra na sala de hemodinâmica. É isso aí, é importante esse ponto, pessoal, porque é um ponto de atualização. Então, repetindo, aqueles pacientes que vão para CAT em até 2 horas, que são de muito alto risco, ou até 24 horas, você não é obrigado a fazer o segundo antiagregante plaquetário na sala de emergência, segura para fazer na sala de hemodinâmica. Por quê? Porque como esses pacientes são mais graves, eles podem ter como benefício a cirurgia de revascularização por conta da gravidade. E aí, se uma vez que você já tenha feito o segundo antiagregante na sala de emergência, esse paciente tem muita propensão durante a cirurgia de ter sangramento e de piorar
a sobrevida dele. Então, esses pacientes de muito alto risco que vão para a CAT em até 24 horas, segura o segundo antiagregante plaquetário na sala de emergência, não precisa fazer, faz o cateterismo. O cateterismo a gente vai tratar com stent, não vai para cirurgia, ótimo. Aí sim, eu administro o segundo antiagregante plaquetário, seja clopidogrel, prasugrel ou, se não, o ticagrelor. Lembrando que também dos antiplaquetários a gente tem os inibidores da glicoproteínas 2B, 3A, dificilmente caem em prova, tá bom, pessoal? Abexicimab, tirofiban, que eles são indicados na sala de hemodinâmica, eles também têm uma grande propensão a sangramento, para aqueles pacientes que têm uma alta carga trombótica. Então, inibidores da glicoproteína 2B, 3A, a indicação é do hemodinamicista, para aquele CAT cheio de trombo, alta carga trombótica, ou, se não, de último caso, para aqueles pacientes que estão com sintomas recorrentes e estão em tratamento conservador. A gente não abordou com stent esse paciente. Com relação à anticoagulação, né, professor Antônio, a gente tem também, vai ser feito junto com a antiagregação plaquetária. Cita para os alunos nossos quais são os tipos de anticoagulantes e como que é a duração, como que a gente vai manejar eles ao longo da internação. Então a gente tem algumas opções disponíveis na síndrome coronariana aguda. Sem supra nós temos a heparina de baixo peso molecular, a famosa enoxaparina. Teríamos também a heparina não fracionada. Quando é que eu prefiro uma a outra? A enoxaparina a gente evita um pouco em pacientes muito obesos, tem cuidado também em pacientes gestantes ou em pacientes com disfunção renal importante, ali um clearance abaixo de 15, a gente tende a evitar essa classe. A heparina não fracionada então vai muito bem nesse contexto, naquele paciente que está antecipando um cateterismo precoce. E uma outra opção seria a fundaparinux. Como é que eu vou fazer essa prescrição, por quanto tempo? Caso o paciente fique em estratégia conservadora, não seja submetido a um cateterismo, a gente vai fazer a duração total de 1 a 8 dias ou até a alta hospitalar. Então a gente tem uma meta, tem um teto ali de 8 dias ou até a alta. O que for menor a gente vai assumir. E no paciente que vai ser abordado com a terapia invasiva, com cateterismo, a gente suspende logo após a angioplastia. Não é isso, professor? É isso aí. O paciente vai ficar com a dupla antiagregação, anticoagulação, mas é importante que uma vez que colocou o stent, você pode tirar o anticoagulante na hora, no mesmo momento, não tem problema algum. E indo para a reta final do nosso CardioCast, a gente vai falar de outras drogas que, lembrando, entenda a fisiopatologia da doença para entender o tratamento. Então a gente falou de drogas anti-isquêmicas, drogas antitrombóticas, que são os antiagregantes, os anticoagulantes, e tem outras medicações que também que são muito benéficas nesses cenários, porque são pacientes graves. Por exemplo, os inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, famoso IECOBRA, que a gente falou exaustivamente nos outros podcasts, tanto de insuficiência cardíaca quanto de hipertensão, tem muito benefício naquele paciente com IC com pressão de ejeção reduzida, hipertenso, diabético. Não precisa ser iniciado na sala de emergência ali, fica tranquilo, inicia quando for para a unidade coronariana, ou se não lá para a enfermaria, mas dentro de 24 horas, idealmente ali na UTI, deve ser iniciado essas medicações, lembrando que como são pacientes de muito alto risco, a pressão arterial alvo desses pacientes é menor do que 13/8. Estatinas de alta potência, atorvastatina, rosuvastatina em altas doses, lembrando que o LDL-alvo desses pacientes de muito alto risco é menor do que 50, e diabético. O que a gente pode fazer para os diabéticos, professor Antônio? Nos pacientes diabéticos, a gente objetiva um controle glicêmico um pouco mais rigoroso. Então a gente vai se guiando pela hemoglobina glicada, de preferência deixa menor do que 7, o objetivo mais próximo de 7%, e a gente conseguir. A metformina acaba que pela nossa diretriz, que já está um pouco antiga, ainda é a escolha, mas hoje, com as atualizações das diretrizes internacionais, sabemos que medicações como inibidores do SGLT2, as gliflosinas, são opções mais interessantes. E outra classe também que vem ganhando muita força, como comentado, seriam os agonistas do GLP-1, liraglutida, semaglutida, entre outros. Paulo, da parte medicamentosa, de controle de comorbidades, eu acho que é isso. Alguma orientação adicional para o paciente? A gente sempre esquece sobre vacinação, né? Então, assim, tanto na prova quanto na vida, muito colega acaba esquecendo, infelizmente, e altera a sobrevida do paciente, tá? Então, não esqueça, pessoal, por favor, de colocar, principalmente em questão dissertativa, porque vai estar lá no checklist da banca. Todos os pacientes devem ser orientados à vacinação para influenza. Vacinação anual para influenza ou vacinação
antipneumocócica, que é a pneumo 23, com reforço a cada 5 anos. Então, não pode esquecer da vacinação para influenza e a vacinação antipneumocócica. Para finalizar, vamos dar um macete para vocês. Quais medicações, professor, que tem que estar no tratamento pós-alta do paciente? O paciente vai para casa, a gente discutiu quais as medicações que a gente vai usar no contexto de síndrome coronária aguda e ali na enfermaria, na UTI. Agora, se o paciente estabilizou, definimos o tratamento, ele vai ser acompanhado ambulatoriamente. O que tem que ir obrigatoriamente na prescrição de alta para esses pacientes? Então, nesses pacientes, a gente vai usar o quinteto farmacológico. Então, aspirina para todo mundo. Um segundo antiagregante plaquetário, que pode ser o clopidogrel, pode ser o prasugrel ou pode ser o ticagrelor. A gente vai deixar associado com a aspirina por um período aí de pelo menos 12 meses. Depois a gente suspende e fica só com o antiagregante. A maioria das diretrizes ainda está botando aspirina, mas é algo que pode mudar aí no futuro. Paciente tem que estar em uso de beta-bloqueador, a depender se ele ficou com disfunção cardíaca, com insuficiência cardíaca de fração reduzida. A gente lembra sempre daqueles 3 com benefício comprovado em sobrevida, mais um beta-bloqueador de forma geral, um IECA ou BRA, escolha para o IECA, caso tenha alguma contraindicação a gente parte para os BRAs, e o paciente tem que estar em uso de esquema de estatina de alta potência. Então, atorvastatina ou rosuvastatina em altas doses. Lembrar também que para o tratamento pós-alta, temos que ter a orientação acerca de aproveitar ali aquele evento agudo de infarto para orientar o paciente a parar de fumar, a ter uma mudança nos hábitos de vida. A gente vê que nesse período agudo aí, o paciente tende a ser mais aderente a essas terapias. Vai prescrever também o tratamento domiciliar para, eventualmente, a vacinação para influenza e pneumococo. E se for um paciente que evoluiu com disfunção, a gente volta no nosso podcast de insuficiência cardíaca e lembra das medicações que fazem parte daqueles pilares farmacológicos. Então, acrescentaria também uma espironolactona se o paciente tivesse uma disfunção cardíaca com fração menor ali do que 40%. É isso, professor Paulo? Isso aí, é outra forma de você gravar as medicações que o paciente vai de alta junto com as orientações, é lembrar do A, B, C, D e I, onde cada letrinha é o início de um tratamento. Então, aspirina, beta-bloqueador, o segundo antiagregante plaquetário, que aí entra o clopidogrel, daí prasugrel ou ticagrelor, nitrato, dinitrato ou mononitrato de isosorbida, que apesar de não diminuir mortalidade, igual essas outras medicações, ela é um antiaginoso muito, muito benéfico para o paciente, tá ok? Alivia muito os quadros de angina, e de estatina e espironolactona, como o professor Antônio falou, e de IECA e vacinação para influenza e antipneumococo. Então, fechamos aqui. Acho que abordamos tudo de forma geral e bem produtiva, né, esse podcast de síndrome sem supra, né, professor? Exatamente, professor Paulo. Terminando a parte sem supra, a gente vai no próximo CardioCast para infarto com supra. É isso aí, pessoal. Não deixe de acompanhar a gente. Até o próximo CardioCast.